Agora a gente vai ter aqui a palestra... Ai, estou até perdida aqui, com os nossos queridos Valéria e José Ricardo, que vão falar sobre o horto aromático medicinal biodinâmico, que é um exemplo também de política pública em Botucatu. Esse casal que maravilhoso, que viajaram centenas de quilômetros também para estar aqui com a gente, e que tem um material maravilhoso que eu estou dando para os médicos, que é o bulário do horto biodinâmico, que ela vai falar aqui. Tá ok? Gratidão. Ó, só temos que... Agora, a gente, infelizmente, né, uma parte tão interessante, que o café vai estar 15 para as 4 lá na mesa. É muito rápido. Boa tarde. Dá uma respirada, né? Os assuntos são fortes, são importantes, né? E a gente vai falar um pouco aqui da poesia das musas do evento, né? E a gente não pode esquecer da poesia que elas envolvem. Sua cor, seus aromas, não é isso que o cérebro processa, como falou o professor, né? Então, a gente vai tentar trazer um pouco dessa poesia para vocês, não menos distante do foco e da seriedade da questão, né? Mas é essa a missão. A gente quer agradecer muitíssimo o convite de Sandra Iraceles. Prazer estar com vocês. Somos pessoas simples e, como o professor falou, chegamos aqui unidos pelo amor. Casal que somos, né? E assim a gente toca. Ambos de São Paulo, vou contar rapidamente para vocês, há 8 anos mudamos para Botucatu, para cuidar do campo, basicamente, né? E os dois têm o pé na terra desde pequenos, e aí o ideal ficou claro para a gente de cultivar plantas medicinais, e onde a gente vive num sítio, e aí tudo começou, tá bom? Então, a gente vai adiante falar para vocês como a gente foi parar no horto de plantas medicinais em Botucatu, que é dentro de um território do SUS, que estava abandonado. Tá? Da onde surgiu isso? Vamos lá, Valéria. Aí, né? Essa inspiração ela veio nada menos, nada mais do que através do Dr. Marcos Trajano, marido da doutora Ximena. Eles são de Brasília, né? E eles pensaram numa rede de hortos agroflorestais medicinais biodinâmicos, que eu vou falar mais para frente, em Brasília, tá? Com princípios de agroecologia, agrofloresta e agricultura biodinâmica. Simples assim. Tá? Só que tinha mais coisas permeando isso, né? Esse diálogo com a população, buscar os saberes ancestrais de cada pessoa que está ali naquele encontro, né? E daí vem a riqueza. Como a gente está falando desse coletivo aqui, a riqueza do encontro. Então, muito do horto é baseado nisso também. Tá? E, sintetizando para vocês, essa tríade aí de agricultura biodinâmica e antroposofia, os sistemas agroflorestais e a saúde coletiva, isso nos leva ao Dr. Trajano estudando, puxa, mas o que já existe de política pública disso aí? Aí ele encontrou mais de 15. Ele falou, pronto, a gente já tem esse esteio para a montagem dos hortos, né? Só para citar algumas políticas públicas que foram encontradas lá, estou falando de Brasília, Distrito Federal, tá? Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, Política Nacional de Agroecologia e Produtos Orgânicos e, finalmente, o mais importante, a Portaria 137 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de abril de 25, novinha, tá? Que criou a rede dos hortos agroflorestais medicinais.
essa foi a centelha, essa foi a inspiração para a gente. Tá? Por que não trazer isso para o território do SUS, no município de Botucatu? Nós, pessoas normais, tá? Beleza, vamos lá. Gente, agora acaba a brincadeira, agora eu vou passar para quem fala a coisa séria, de verdade, tá? A mulher. A gente já faz a saudação? Então, aqui é o Horto de Plantas Medicinais, biodinâmico, 1000 folhas, dentro do território do SUS, numa zona mais periférica de Botucatu. Esse projeto veio através do Dr. Augusto, que fez o curso lá em Brasília, com o Dr. Trajano, agroflorestal. O nosso horto é agroflorestal e medicinal. E hoje a gente tem o apoio da Faculdade de Medicina, Centro de Saúde Escola, da Faculdade de Medicina da USP, a CAT e o Flora Vida, né, que são pessoas que nos apoiam ali com o nosso trabalho. E a gente gostaria de fazer só uma rápida dinâmica. Eu falo, você faz o movimento. E vocês podem todos levantar e copiar o Ricardo. Essa é o nosso saudação. É o nosso bom dia. Nosso bom dia. Nosso bom dia lá no horto. Lá no horto. Vamos lá, põe as mãozinhas para cima. Saúdo as estrelas. Pode repetir, saúdo as estrelas, e os seres que de cima nos protegem. Saúdo a terra e aqueles que da vida dela cuidam e regem. Ao centro, me envolvo com cada irmã e cada irmão. E os guardo nesta vida, no relicário do coração. Essa saudação é um poema. Obrigada. E junto com o movimento da euritmia, que vem um braço da antroposofia, da filosofia da antroposofia, né, de Rudolf Steiner. Então, a gente tem aqui o horto medicinal, ele fica na região mais periférica, a gente está dentro de um local da Secretaria do Esporte, ele está naquela região amarela, e do lado tem um galpão. Esse galpão ficou agora, há 2 anos, o posto de saúde ficou nesse galpão, do lado do horto, por conta de uma reforma que estava tendo no posto de saúde, que ficava um pouquinho mais à frente. A reforma concluiu e nós continuamos com o horto lá. Como começou esse projeto? O horto iniciou em 2021 com o Dr. Augusto, né, aquele projeto do professor Trajano. É um espaço de receber as pessoas, de trocas, de saberes, de cura, né? Porque não é só a cura das plantas medicinais, é de conversar com as pessoas, de trocar, de trazer suas dores e compartilhar numa roda de conversa. E trabalhar na terra, se conectar com a natureza. E quando a gente se conecta com a terra, a gente se conecta com a nossa essência. E essas pessoas, elas saem de lá curadas, elas saem de lá muito mais felizes do que elas entraram. Então, isso, apoio, ok. Essa é a linha do tempo, né? A gente está desde o começo, com o Dr. Augusto. Começou assim, ó. A gente tinha essa área, recebemos um caminhão de terra, jogamos a terra lá, pode passar. Aí começou a adubação verde, né? Como é que a gente vai trabalhar essa terra, né? E aí plantamos a adubação verde, cresceu, conquistamos mais uma etapa. Em plena pandemia. Linha do tempo, 2023, fizemos um trabalho com um artista local, trabalho com pintura de terra, e já começamos o cultivo agroflorestal com as plantas medicinais e as árvores. Aí, em 2024, construímos a nossa estufa de bambu artesanal com o Carlos Lira, que é um grande parceiro nosso. E aí a gente já consegue ver que o horto
tem outra forma, né? Já estamos aí 3 anos trabalhando, né? Aqui as mudas, a gente, quando montou, a gente pensou no horto, a gente pensou em mudas de origem. Então, a gente foi buscar essas mudas na Coplantas, né? Que é a cooperativa das mulheres. Quem não conhece a Coplantas, elas produzem mudas de plantas medicinais, e são todas identificadas com essicatas, de origem, plantas de qualidade, certificadas orgânicas. Aí também eu também sou agricultora, eu trabalho com plantas, e eu fiz uma doação de mudas para o horto, que também veio de um local certificado. Aí as atividades que a gente realiza no Horto Mil Folhas. A gente vai falar um pouco da Associação Biodinâmica, que nos apoia também com os preparados biodinâmicos, e são muitas coisas que eles nos ajudam, desde semente também. Flora Vida, que ajuda com os insumos, terra, mudinha, pacotinho para muda, ajuda a reformar a estufa. A CAT, que está sempre lá nos apoiando em todos os momentos, em todas as rodas de estudos de plantas medicinais. O Centro de Saúde Escola, que é a professora Paula, que ela absorveu o horto, e hoje ela está... Eu estou sendo contratada, vou ser contratada agora como farmacêutica de práticas integrativas. E a Faculdade de Medicina. Toda terça-feira, a partir das 8h30, às 11h30, até às 11h30, a gente faz lá, o que a gente faz? Agricultura biodinâmica, atividades de manejo agrícola, cultivo de plantas medicinais, beneficiamento e secagem de plantas medicinais, oficinas de fitoterapia. E rodas de estudo, não está aí, mas vai ter. Aí é um pouco da minha formação. Eu fiz a especialização em Jardinópolis, em Ribeirão Preto, na faculdade, lá no Arte de Cultivar Plantas Medicinais, que nos trouxe toda essa base aí com os hortos no território do SUS. Pode passar. O Ricardo, ele tem essa especialização em agricultura biodinâmica, ele fez o curso lá na Demétria, na Elo, e é gestor ambiental. E aí a gente está um pouco no manejo, né? Como a gente trabalha no manejo. Isso. Então, a vitalidade, a energia vital das nossas plantas, né? E a energia vital do que gera todo esse trabalho, né? Que é uma delícia estar com todas essas pessoas. Agora o Ricardo vai assumir a... Gente, um detalhe que não é tão um detalhe assim, mas a gente fala de plantas para serem utilizadas pelo SUS de diversas formas. E aí? E a qualidade dessas plantas? Né? Como é que a gente vai qualificar esse material aí para a produção de chás, tinturas e tal? Como é que a gente chega nisso? Qual seria um padrão mínimo, né? Então, a gente tem que introduzir a certificação orgânica de qualquer forma, né, para o fornecimento dessas plantas, e aqui a gente vai um pouco além, que foi aquela ideia mãe, que veio para a gente de Brasília, de incorporar a biodinâmica. Né? E a biodinâmica era uma certificação que ela vai incorporar toda a orgânica e elevar um pouco a barra, tanto para o produtor quanto para o produto final, para as qualificações desse produto. E aí, quem que é familiarizado aqui com agricultura biodinâmica, já ouviu falar? Legal. E a gente escuta hoje, né? Mas tem vinhos biodinâmicos. Legal, os vinhos que estão se diferenciando de tudo aí e tal, vinhos biodinâmicos. Alimentos biodinâmicos, como a antroposofia traz. A gente mora em Botucatu, na Demétria, que há 50 anos atrás iniciou como agrupamento de pessoas que vieram da Alemanha para plantar ervas medicinais, para fornecer para Veleda, que na época faziam aqueles chás nas latinhas redondas. Né? Perfeito. Por quê? Por que a biodinâmica? O que a gente está buscando nesse alimento? Aí a gente vai ter que entrar na vitalidade. Vocês conseguem pensar nisso? Uma planta vital e uma planta não vital? Então, segundo a antroposofia, a gente pode pensar que um alimento
comum, ultraprocessado, ele vai funcionar daqui para cá. Estou falando de modo bem simplório, tá, gente? Mas é boa essa figura. Ele vai alimentar daqui para cá, ele vai fazer a máquina andar, tá? Vai funcionar até um ponto. O alimento começa a ficar puro, biodinâmico, ele começa a alimentar essa parte. O raciocínio, a conexão, as tuas percepções que moram daqui para cima. Será que tem alguma correlação com os povos aí, com comida processada e tal? Né? Com cara de... Como é que chama aquelas pessoas mortas-vivas? É séria a coisa, gente. Né? E a vitalidade, né? O brilho nos olhos, a velocidade de raciocínio, será que tem a ver com alimentos mais vivos? Né? A gente quer trazer com a biodinâmica, que aí tem 1000 coisas para explicar para vocês, que não é o dia hoje e tal, mas a gente quer trazer essa qualidade de... Lembra dessa palavra? Vitalidade. A gente quer as nossas plantas medicinais no auge delas, de vitalidade. Aí que a gente vai utilizá-las. Tá bom? Pode seguir, meu amor. Então, como o Dr. Fúvio falou, né? Isso vai para o cérebro, né? Alimenta o cérebro, ajuda a regenerar o cérebro. A gente trabalha mais o intelecto, né? Então, e esse alimento biodinâmico, hoje, a gente pensa na certificação biodinâmica, né? Tem vários assentamentos hoje que estão sendo certificados, como a Coplantas já é um assentamento certificado pela biodinâmica. Tem Itaberó também, que tem o assentamento que trabalha com biodinâmica. Então, como é que é? Iperó, isso, desculpa. E tem outros. A própria Apiaí, né, está começando. A Apiaí, que é um grande núcleo, né, do MST, que eu trabalho lá. Eu estou falando isso porque eu conheço, eu atuo nessa região, nesse território. Apiaí e Coplantas. Então, aqui a gente vai ter a propagação de mudas, que a gente faz. Normalmente a gente faz uma oficina lá, no horto, e todo mundo coloca a mão na terra, e a gente tem o nosso viveiro cheio de mudas, e doa essas mudas para as pessoas da periferia, da arredores, usuários do SUS, projetos que aparecem por lá nas escolas. Também surgiu um projeto novo agora com as escolas públicas, da gente fazer o quintal medicinal em cada escola. E aí a gente está querendo montar uma cartilha, porque a educação começa na base, né, gente? Começa lá nas crianças. E a gente educando as crianças vão educar seus pais, né? Eu ensinei minha mãe a reciclar lixo, né? Então, quer dizer que eu acho que rola, né? Então, vamos lá. Aí tem as REPs. Sandra e Iraceles foram até Botucatu e nos passaram essa metodologia, né, que a REP é a Roda de Estudo de Plantas Medicinais, junto com a CAT. A Luciana está aí. Cadê a Luciana? Ah lá, a Luciana da CAT, nossa parceira, né, Lu? A gente está sempre fazendo juntas essas REPs, a gente pensa na planta, a gente estuda a planta, e a gente vai. A nossa roda, normalmente, vem bastante gente, tem todo tipo de gente, desde cadeirante, pessoas... É uma variedade muito gostosa, é uma diversidade muito boa. E aí a gente tem essas rodas de estudo de plantas. Essa foi a última, essa roda de estudo de plantas medicinais, ela foi junto com um projeto da faculdade da Unesp, que é um projeto de extensão, da saúde pública. Um professor se interessou, a gente está fazendo um trabalho juntos agora para a saúde mental. Então, entrou o estudo das plantas que atuam no sistema nervoso, a valeriana, a gente vai começar a trabalhar toda camomila, melissa, e todas essas plantas que trabalham no setor, e os processos farmacêuticos, né? Então, é legal, porque o que acontece? Não é só plantar, pôr a mão na terra, ir lá, trabalhar na enxada, né, no duro, porque no sol, né, que é puxado. Eles são pessoas, às vezes, que têm idade, né? Mas tem trabalho para todo mundo. A gente põe as pessoas sentadinhas para fazer muda, outras vão trabalhar na terra com a enxada, e aí vai.
Mas tem o dia da oficina de fitoterapia, né, que são os processos farmacêuticos. Pode voltar ali, só um minutinho. Aqui. Volta lá. Oficina. Aí. Antes. Aí. Aqui a gente está fazendo uma pomada, isso a gente faz ao ar livre, né, porque até o ano passado, até esse ano, eu não tinha nenhuma sala. E eu questionava isso para a Faculdade de Medicina. E aí, como é que fica? Vou ficar fazendo pomada ao ar livre para ensinar as pessoas? E quando chove, como é que a gente vai dar atividade para essas pessoas? E eu fui lá, batalhando e pedindo, eu quero uma sala, aqui no galpão, porque o centro de saúde saiu, e eu falei, ela perguntou o que eu queria, eu falei, eu quero uma sala para a gente poder sentar, fazer roda, fazer oficinas, e eu ganhei uma sala dentro do galpão. E aí, agora, aqui a gente estava fazendo fora as pomadas, né? E agora, essa oficina aqui é uma oficina de Gravatá, que é o caraguatá, né? Que é uma planta do cerrado. A gente faz o xarope dela. Então, é uma coisa que as pessoas têm acesso, né? Elas vão lá no mato, elas encontram o caraguatá, pegam o caraguatá e fazem o xarope em casa, né? Então, é para trazer esse conhecimento para a população mesmo, poder se cuidar. Então, o xarope de caraguatá é um xarope que eu sempre faço 2 oficinas ou uma oficina por ano. E aí, né, a gente tem uma estufa, na época do Projeto Mali, que nos apoiou durante 2 anos. Infelizmente, ele não apoiou a gente no último ano, no 3º ano, que era fundamental para a gente continuar o projeto. Eu trabalhei 1 ano de forma voluntária, né? E eu continuei por conta dos meus parceiros lá, das pessoas que estavam indo lá também de forma voluntária. E aí, hoje, a Faculdade de Medicina assumiu o projeto, mas essa estufa veio através do Projeto Mali, né? Então, a gente consegue secar as nossas plantas, beneficiar as nossas plantas e transformar elas em chá, né? E aí, esse chá, a gente distribui no SUS, no posto de saúde. A gente leva o chá toda terça-feira na sala de espera. E também distribui para os funcionários que trabalham naquele momento mais, né, eles precisam de chazinho. A gente fez um chá de higiene mental, muito bom também, que a professora pediu. Então, a gente produz chás também, é um volume pequeno, mas atende o Centro de Saúde Escola. E aqui, hoje, esse ano agora, foi agora em abril, dia 13, eu recebi 92 alunos da Faculdade de Medicina da Unesp. Professora Karina Pavão, quem conhece ela, sabe que é uma das pessoas que trabalham com plantas medicinais há muito tempo, principalmente lá em Botucatu, né? Ela gostaria de muito estar aqui, mas ela não pôde vir. E ela falou, Valéria, vamos fazer uma matéria ao ar livre? Eu falei, bora, com os alunos. Eu falei, poxa, que legal levar isso para os alunos, porque a gente está implementando, está querendo introduzir 5 fitoterápicos no SUS. A gente foi com a cara lá na Secretaria de Saúde e falou, a gente quer introduzir 5 fitoterápicos no SUS, na época do Dr. Augusto. A secretaria topou, só que aí está em processo isso, tá? Então, aí eu falei, porque os médicos são os primeiros que precisam, né, receber o treinamento e ficar sabendo do que está rolando de plantas medicinais em Botucatu. E a gente tem um apoio aqui da Sandra e da Araceles, né, como as coisas estão andando, sempre nos instruindo com tudo que, junto à secretaria, junto à faculdade, né, como é que a gente deve caminhar, né, com as plantas medicinais. E aí eu recebi 92 alunos, foram 2 turmas nesse dia, numa introdução às plantas medicinais e fitoterapia, da teoria à prática. Foi um dia inteiro, e foi muito legal, porque eles estavam abertos, né? Eu fiquei até espantada, assim, porque teve um ano que eu recebi alguns alunos que eles tinham a cara meio fechada e tal. Esses não, eles estavam bem assim com eles mesmos, estavam gostando do que estavam aprendendo, perguntavam. Bom, eu não reparei em todos, mas uma boa quantidade foi positivo, e a professora Karina falou que eles gostaram muito de ter ido no horto, né? Então, isso vai estreitando o nosso trabalho junto ao projeto de extensão com a Unesp, né? Então, a gente está com o projeto de extensão dentro da Unesp, pela FCA, Faculdade de Ciências Agrônomas, com o pessoal que faz óleos essenciais, com o nosso capim-limão, com a nossa citronela. Está sendo analisado em laboratório, está sendo feito esse catas. A gente tem um projeto agora com a Faculdade de Saúde Pública, com o professor Tiago, também,
Eu tenho lá 5 alunos de mestrado, doutorandos, e a gente faz rodas de estudos de plantas para a saúde mental. E eu recebo os alunos da Faculdade de Medicina, como estágio, e residentes também. Agora, a gente vai falar um pouco da terapia artística, né? Que o nosso projeto ele começou com essa proposta, né? Antroposofia, o Dr. Augusto é um médico antroposófico, então ele trouxe a agricultura biodinâmica, trouxe a terapia artística, que já é uma prática integrativa, né? E a gente chamou uma pessoa muito boa, que chama a Elisa Ferrari, né? Que é essa pessoa que está aqui, a Elisa, a nossa professora de terapia artística. Então, é um dia à parte, segunda-feira. As pessoas, os usuários do SUS vão lá, as mulheres que se interessam em desenhar, fazem atividade, eles fazem no galpão. Agora a gente tem sala, só que não está rolando porque o material é caro e a gente não tem dinheiro para comprar, né? E aí rola a terapia artística e a gente começou a pensar, o Augusto escreveu esse projeto pensando em escrever esse bulário, né? O que é o bulário? É quando as pessoas vão lá, fazem uma observação da planta e faz o desenho da planta. Então, as usuárias mesmo, os voluntários que vão lá, fizeram os desenhos, aí esse bulário foi montado, com tudo que tem no horto desde o começo, toda essa história que eu contei para vocês, dos processos todos, e aí tem as plantinhas, baseado no trabalho de Jardinópolis, né, da Farmácia Viva de Jardinópolis, né, que é a nossa referência master, né, 30 anos ou mais, né? E aí a gente tem o nosso bulário, que está faltando o 2, só conseguimos fazer o 1. Não tem verba para isso, a gente não deu continuidade no bulário, né? Terminou? Não, não terminou. Aí tem essa. Eu trouxe um poema de Rudolf Steiner, né? Vivem as plantas na força da luz do sol. Atuam os corpos humanos no poder da luz da alma. E o que para a planta é a luz celeste do sol, é para o corpo humano a luz anímica do espírito. Então, a gente finaliza aqui com esse poema de Rudolf Steiner, né? Para a gente refletir. E esse aqui é um grupo nosso lá, tem a Patrícia também da Cátia aqui, tem a Lu, o Dr. Augusto ali no canto. Ele vem sempre nos visitar, Dr. Augusto, tem a Tabata, a Thalita Tavares, e o Ricardo, eu, né? E a gente se reúne, os voluntários, as pessoas que vão lá, então é muito gostoso esse trabalho ali. E a gente está buscando, né, a implementar com tudo isso que a gente já está fazendo políticas públicas em Botucatu, né? Agora só falta escrever e ter o apoio de algum vereador, né, Sandra? E aí a gente teve aquela reunião, né? Que pode ser que a gente agora consiga escrever essa política para a gente poder introduzir ali no município. No próximo encontro, a gente vai estar contando de como foi vencer essa nova etapa, né? Agradecer a Valéria, farmacêutico, o Zé Ricardo, produtor, senhor especialista em agricultura biodinâmica. É lindo o trabalho lá de Botucatu. E a gente teve uma reunião, né, técnica lá, dia 2 de junho, na Semana do Meio Ambiente, que é o Junho Verde de Botucatu. E estavam os gestores da Câmara, a médica que quer pôr alimento orgânico, Hospital Escola de Botucatu. Quer dizer, mais uma linha nessa rede toda para conversar com a SPDM, vocês lá recepcionando. Nossa, está lindo de ver. Vocês têm pergunta? Porque a gente tem uma pergunta a ser feita para a gente ir para o café, para a gente tentar recuperar o time. Está um calor danado, eu acho que ainda tem essa questão. Só queria dizer que a gente tem capacidade de mudar, de transformar as coisas. Eu sou uma pessoa simples. Eu fui lá, bati a cara e falei, gente, eu quero a sala, eu ganhei a sala. Vamos fazer isso, vamos fazer. A gente consegue transformar, a gente consegue movimentar. Então, é só juntar um grupo de pessoas. Agora, eu aprendi com o Dr. Fúvio que
fazer um núcleo, né? Então, eu vou montar, a gente chegando lá, a gente vai fazer esse núcleo aí. E daí, depois a gente vai fazer um simpósio, vai chamar todos vocês para participar. Obrigado, gente. Obrigado.